O alvo da vez de Amber Heard é Jason Momoa. Segundo ela, ele queria que ela fosse demitida. Ela insiste, né, mesmo depois de ter perdido o processo para o Johnny Depp, em acusar outros homens. O feminismo realmente ele traz assim uma série de distúrbios comportamentais, distúrbios que são emocionais, né, e que se refletem no comportamento da mulher. A gente vai estar vendo sobre isso aqui. Ela novamente levanta falsas acusações. Está agora, né, no filme In the Fire, que é no fogo, fez Aquaman 2, e ela fazendo Aquaman 2 e também no In the Fire, faz críticas à misoginia, a essa questão do sexismo, do machismo, e fala que o quanto que ela tem sofrido, sido maltratada depois do processo de Johnny Depp, que Johnny Depp saiu como mocinho e ela saiu como a vilã, e por que será que aconteceu isso, né? E aí ela vem falando do Jason Momoa, mas também não é só do Jason Momoa, não. Ela fala também sobre o diretor lá do Aquaman 2, o James Wan. Diz que o James Wan estava perseguindo ela em várias situações, que gritou com ela, que o Jason Momoa fez coisas assim terríveis. Olha, fica nesse vídeo, nós vamos falar sobre esses distúrbios femininos, sobre essa mulherada que fica tão transtornada pelo feminismo, que vê as coisas distorcidas e mesmo quebradas, mesmo destruídas, continuam insistindo naquele erro, não consegue ver. E o que é isso, né? A gente vai falar disso aqui nesse vídeo. Curte esse vídeo agora, já se inscreva se você ainda não é inscrito, ative o sininho, nos ajude a fazer com que essa mensagem aqui seja impulsionada, que mulheres sejam atingidas, que homens sejam alcançados, para que a gente consiga trazer um olhar diferente, um contraponto ao que o mundo tem jogado para nós, né? O que esses progressistas têm jogado na nossa mesa, o que essas feministas, que são o braço direito aí do progressismo, têm jogado na nossa mesa, né? Porque existe o manjar e existe a carniça. O que é que está sendo jogado na mesa de muita gente? Então, ela agora anda falando um monte de coisas. Diz que nesse filme In the Fire, no fogo, que ela está sendo humilhada, que os fãs não pedem autógrafo, que ficam evitando a presença dela. Diz que quando fez Aquaman 2, o Jason Momoa queria que ela fosse demitida, que ele, né, evitava ela, tratava ela mal, né? Assim, ignorava, não gostava de estar ao lado dela, e que chegou aí, né, com vários anéis no dedo, vestido de terno, né, igual, imitando o Johnny Depp. A gente tem de pensar uma coisa: o Jason Momoa tem essa postura. Ele gosta de usar muitos anéis, ele usa cabelo comprido, veste esses ternos, inclusive alguns ternos bem esquisitos, né, bem malhados, muita coisa. Olha, depois do filme, já nessas acusações ali do Johnny Depp, eles tiveram que levar muita documentação e veio a público. Eles mostraram que, na verdade, o James Wan e o Jason Momoa lutaram para que ela permanecesse no filme, mas ela queria o protagonismo no Aquaman, quando o protagonista do filme não é ela fazia mera, né, o amor lá do Arthur no filme. E ela já dizia ali que era complicado para ela fazer o par romântico do Momoa por causa desse constrangimento. Então, olha, vê que não havia química entre ela e o Momoa. Ela numa resistência contra ele e dizendo que ele tinha resistência contra ela. Ele nunca se manifestou, nunca falou abertamente sobre o assunto, mas ela sim, né? Ela tem falado muito sobre isso. Então, essas mulheres que se deixam levar para o feminismo aprendem a criticar, a serem insatisfeitas,
adoecerem mentalmente, criam uma doença. Mas não é que eu estou querendo que trate como doença essas mulheres perversas e malignas, não. Eu digo doença, assim, numa forma de dizer assim, que é uma malignidade que se cria, né, um verme, que se cria, um verme do mal, que se cria no interior humano. O pastor Kennedy Hagin diz que a doença, ele sempre tratou a doença como um verme que nasce no mundo espiritual e atinge o corpo no mundo material. Eu concordo com ele, porque essas mulheres que aderem ao feminismo, a essas ideias de que o homem é mau e que elas estão sendo... E cria esse sentimento de perseguição. Esse sentimento de perseguição é uma doença psíquica. É uma doença psíquica. É uma patologia. Tem de se tratar. E o melhor modo de combater o feminismo é um tratamento espiritual, é cura espiritual. Não é ir para psiquiatra, não. Mas para poder haver essa cura espiritual, tem de entrar em unidade com Deus, não em unidade com muitos líderes religiosos, uma enxurrada deles que são homens feministas, que estão lá no ministério e apoiando as mulheres a fazerem os homens de idiota. Existe uma lei de Deus, uma ordem espiritual de Deus, que colocou o homem como cabeça. Então, como cabeça, ele tem de entender e liderar. Não é para ser mesquinho, não é para ser arrogante, nada disso, mas é para agir com amor. E o amor de Jesus não tolerou o mal. Foi até as últimas consequências defendendo o que era certo. Não abriu mão do que era certo. Ser humilde não é ser humilhado. Humildade é diferente de humilhação. Eu tenho falado em meus vídeos sobre paciência e passividade, a mansidão e o ser dominado, e quero deixar bem claro aqui que humildade e humilhação são coisas diferentes também. Então, o feminismo leva as mulheres a rivalidades, a disputa, a esse sentimento de perseguição, a ressentimentos, a criar o ódio, a estar sempre criticando, estar sempre insatisfeita, nunca aceita a realidade, mesmo como essa coitada dessa mulher, né? Se é que eu posso falar coitada para ela, né? Para Amber Heard. Ela mesmo com um monte de câmeras, mesmo com tanta gente ao redor, ela continua pregando, falando mentiras e querendo que essas mentiras sejam aceitas e se fazendo de vítima. Ela diz que está sendo vítima de machismo e misoginia, porque as pessoas não querem assistir o filme dela, não querem ir lá prestigiar. Ela sentiu uma diferença medonha depois do que o Johnny Depp fez com ela. Não é o que ela fez com o Johnny Depp, não. A diminuição nos pedidos de autógrafo. Ela quer que as pessoas peçam autógrafo para ela, que continuem bajulando e endeusando essa mulher. Se diz vítima de abandono social, e diz que as pessoas estão fazendo isso com ela, os fãs, né, estão fazendo isso com ela, em nome de fazer justiça para o Johnny Depp. Então, olha, as mulheres e todos os seres humanos têm de entender que existe a lei da semeadura. Aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Se você fizer o bem, você vai colher o bem. Mas se você fizer o mal, você vai colher o mal. Você colhe o que você plantou. Mas a Bíblia indica como que é essa colheita ainda. É boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vem para você aquilo que você fez para o outro. Então, como você deseja ser tratado, você tem de tratar o outro. Tem, não é opcional. Ah, mas se ele fizer... Não, como você tem, é você. Ah, não é se ele fizer XX, se ele agir, se o outro, não é o outro. O bem começa em você. Como você quer que os outros te façam, faz você
Para ele, é a ordem de Jesus, é o conhecimento de Jesus. E Jesus é nada mais que um líder no universo que venceu todos os outros, que derruba todos que querem derrubar o nome dele, mesmo não estando presente. Uma vez, né, discutindo com um professor, e eu discuti muitas vezes com um professor de filosofia, e ele me disse que Jesus foi para a cruz, rindo, falou para mim, né? Jesus foi para a cruz, ele perdeu tanto que o nome dele continua sendo falado e os que o colocaram na cruz não têm o nome escrito, não tiveram o nome registrado. Tem o nome de um coitado feito Pilatos que não teve coragem de fazer nem nada, que lavou as mãos, né? Ficou morrendo de medo. Então, abuso psicológico, o homem precisa começar a ver essas questões e não aceitar para cima dele, porque em nome dessa falácia de mas eu estou sofrendo, elas provocam abuso psicológico no homem. Abuso psicológico é crime. Olha, meu vídeo sobre violência contra os homens está aí no canal. Vai lá, compra, porque nesse vídeo tem todos, mas tem todos os PDFs, tem todos os mapas, tem todos os links. Eu deixei todos os recursos possíveis do que eu tenho falado sobre a violência contra o homem aqui no Brasil, sobre a verdadeira história do feminicídio, para vocês verem o que acontece no Brasil, quantas mortes de homens de 2007 a 2019, eu cataloguei tudo, elaborei as tabelas, coloquei os dados frente a frente. Vocês vão ter acesso a todos os PDFs que eu elaborei, que eu separei de todos os mapas da violência que eu baixei lá do IPEA, artigos falando, juízas falando sobre que 80% das denúncias no Brasil são falsas, diretor do IPEA de 2011 falando a quantidade de crimes, de homicídios que são resolvidos no Brasil, e aí a gente leva para dentro dos homicídios causados por mulheres contra homens. A gente, olha, tem muito material lá. Você vai ter acesso a todo esse material, a todos os PDFs, todos os links, todos os arquivos, para você estar ali com ele, junto com você, com as provas nas suas mãos, para você aprender, fazer a sua defesa e não aceitar ser destruído psicologicamente. Nós temos de gerar nesse tempo homens e mulheres que se amam e que se respeitam. A mulher tem de aprender a defender a si mesma. A mulher tem de aprender a respeitar o homem tem de aprender a respeitar a mulher. É respeito mútuo. Não é um ter de abaixar a cabeça para o outro existir. Não é a história de que lá no passado o homem fez mal. E aí a gente traz a história para dentro do contexto atual e a gente vê que é mentira essa falácia que está sendo pregada. Que Deus derrame a sua graça sobre o seu coração e multiplique esse conhecimento no seu interior. Não sai sem deixar seu comentário e sem ir na descrição, ver os meus 2 livros, eles são poderosos e vão abençoar a sua vida. São sobre masculinidade, mas ali fala também, além de falar das funções e papéis do homem, fala também das funções e papéis da mulher. Além disso, já estou terminando o livro semelhante a ele, que vai falar da ordem de Deus e de por que é o homem que tem de dominar sobre toda a sociedade, sobre todas as coisas nesse planeta Terra. Deus abençoe a sua vida grandemente, mais uma vez.